Muito bem, vamos começar nosso culto. Vamos nos colocar em oração. Vamos colocar nossa mente aqui e vamos voltar nossos pensamentos para Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar? Convido os amigos e irmãos da internet a participarem conosco nesse momento de culto. Você possa estar cultuando daí onde você estiver. Muito bem, meus irmãos, vamos estar em oração. Senhor, agradecemos pelo dia que tivemos, pelo teu cuidado, pela saúde aqui de cada um, pelo trabalho, pelo sustento. Gratidão deve haver em nossos corações, ó Deus, pelo teu cuidado. Queremos, Senhor, nesse momento, manifestarmos nossa adoração, nosso louvor à tua pessoa. Porque é o Senhor quem cuida de nós e precisamos reconhecer isso. Estamos nesse momento declarando com nossos lábios. Que teu Espírito, Senhor, tenha liberdade de ação em nossas mentes e corações para podermos receber de ti através da tua palavra. E que o mesmo Espírito, Senhor, que ilumina as nossas mentes, possa estar preparando os nossos corações nesse momento de louvor. Essa é a nossa oração. Certo, Senhor, da tua companhia e bênção, no nome de Jesus. Amém. Permanecendo em pé ainda, vamos estar então adorando. Renata, Bia, vamos conduzir aqui.
irmãos que vieram preparados para ofertar, fiquem à vontade, né? Que o pastor Davi vai estar louvando um cântico para nós. Pode soltar. Permanecemos em oração enquanto o pastor. A minha alma estava longe dos caminhos do Senhor. Eu era pobre, perdido, pecador. Mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo desde que me aceitou. E na tempestade eu posso sossegar, pois por ele eu fui liberto do juízo final. Quando estendeu a sua mão para mim, quando Jesus estendeu a sua mão, quando estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando estendeu a sua mão para mim. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias. Mateus, capítulo 24. Atentos e não indiferentes. Precisamos estar em constante estado de prontidão. Vigilantes, diligentes, porque existem prioridades, meus irmãos. Prioridades que
não devem apenas fazer parte da nossa agenda, mas ser algo integral em nossas vidas. Temos estudado aqui em Mateus a segunda vinda de Jesus Cristo, o Messias. A segunda vinda para a nação de Israel. E como vimos, vai ser um evento súbito, para o qual os discípulos deveriam estar preparados. Em contraste com a completa falta de preparação da humanidade. E esse cenário não mudou. A humanidade continua completamente despreparada. O que não podemos é nós, os que cremos em Jesus, que nos entregamos a Ele, que assumimos um compromisso com Ele, estarmos despreparados. Precisamos estar atentos. Atentos. Versículo 29. Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. A lua não dará sua claridade. Estrelas cairão do firmamento. E os poderes dos céus serão abalados. A segunda vinda será caracterizada pela reunião da nação de Israel na terra de Israel, na terra prometida. E o sinal de quando isso estiver acontecendo vai ser o quê? O sinal do Filho do Homem. Isaías, capítulo 13, versículo 9, vai estar reportando isso. E eu gostaria que os irmãos estivessem atentos a uma questão. Confunde-se muito segunda vinda com arrebatamento. E esse texto que nós estamos lendo aqui em Mateus, ele está reportado em Isaías. Em Isaías, a igreja não existia. Era um mistério para os profetas, para a nação de Israel, era um mistério. Então, portanto, esse texto não pode estar falando à igreja, está falando o quê? Para a nação de Israel, porque as promessas de Deus são com a nação de Israel. Do versículo 9, nós vamos até o 11. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Dia do Senhor. Começa na tribulação e vai até o final do reino milenar. É todo um período que vai se manifestar a ira do Senhor. E aqui ela tem início. E nesse tempo vai se manifestar através de cataclismas, tá? Vai converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. 10. Porque as estrelas e as constelações dos céus não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Notem, existe um abalo cósmico, como juízo do Senhor. 11. Castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Estão percebendo? Segunda vinda. Eventos relacionados à segunda vinda. Aquele texto de Joel, que Pedro lê em Pentecostes, está se referindo ao mesmo evento.
Portanto, não cumpriu Joel em Pentecostes, meus irmãos. Ele está relatando o mesmo evento profético. Tá bem? Muito bem, versículo 30. Mateus 24, 30. A segunda vinda será caracterizada pela reunião de Israel em sua terra. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, o Senhor Jesus, o Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Aqui também é feita uma miscelânea. O pessoal acha que aqui está falando de arrebatamento, que não arrebatamento, as pessoas estão vendo Jesus. O texto está falando da segunda vinda, não está falando do arrebatamento. Então, qual que é o sinal a ser visto do Filho do Homem? A própria pessoa dele, vai ser visível na segunda vinda. Tá? Mateus, capítulo 13, só para a gente buscar um contexto em cima disso, da reunião de Israel, versículo 37. 13, 37. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. 38. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, do diabo. 39. O inimigo que semeou é o diabo. E a ceifa, a colheita, é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. Quem é que vai ajuntar o povo de Israel espalhado por sobre a terra? Os anjos. Tá? Então a segunda vinda será caracterizada pela reunião de Israel em sua terra. E o sinal será o Filho do Homem. Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Até quantos o traspassaram? E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele certamente. Amém. Estão percebendo que as palavras são as mesmas, a profecia é a mesma, o evento que está sendo revelado é o mesmo, a segunda vinda. Zacarias, capítulo 12, versículo 10. E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. A mesma profecia. Antigo Testamento, Zacarias. Israel, ele reconhecerá o Senhor Jesus como seu Messias. Está aí. Ele vai reconhecer. Admitindo isso com profunda contrição, que foi ele que seus antepassados crucificaram. Notem, aqui vai haver a admissão do erro, o arrependimento e a transformação de vida, a conversão. João, capítulo 19, 37. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem traspassaram. A nação de Israel vai ver. Na segunda vinda. Versículo Versículo 32.
Aprendei, pois, a parábola da figueira. Percebam, Jesus agora vai citar 5 parábolas na sequência. Parábolas que vão tratar da atenção dos discípulos. E a primeira que ele fala é da figueira. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Então, a figueira, quando está chegando o verão, ela se enche de folhas, os ramos se renovam, as folhas brotam e os frutos vão ter que aparecer. O interessante é que nós já passamos pela parábola da figueira aqui em Mateus, quando Jesus mandou secar a figueira. Mateus capítulo 21, versículo 18. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. 19. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Ele está se referindo, a figueira representa a nação de Israel. O rei está presente ali. E eles não reconhecem a presença do Messias. E a nação não produz os respectivos frutos. Eles rejeitam o Messias. E a figueira seca. Perderam a primeira vinda. Nós precisamos estar atentos, porque este povo deveria estar atento quanto à primeira vinda. E não tiveram a percepção da presença do rei. E a oportunidade passou, e a figueira secou. E mais uma oportunidade o Senhor vai dar no nosso texto. Estamos diante da figueira de novo. Estão compreendendo o que está acontecendo? Eles perderam a oportunidade da primeira vinda. E nós estamos diante de uma sequência de sinais do Filho do Homem na segunda vinda. Israel precisa estar o quê? Atento para recebê-lo. Versículo 20. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? 21. Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. 22. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Será que só aqueles discípulos é que tinham essa promessa da oração? Todos os discípulos têm. Agora, a grande questão é o conteúdo da oração. O conteúdo da nossa fé.
de Deus, filhos da promessa dada a Abraão. Mas eles rejeitaram a primeira vinda do rei. Mateus 24, 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Segunda vinda. A figueira está à véspera do verão. E eles vão ter mais uma oportunidade de dar fruto ou não. Versículo 33. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Vamos entender um pouco esse pedaço aqui. A figueira secou. A nação de Israel foi espalhada entre todas as nações. A nação de Israel esteve e está estéril. A nação de Israel esteve sem governo próprio. A nação de Israel esteve sem terra. A nação de Israel esteve sem templo. A nação de Israel esteve sem sacerdote. A nação de Israel esteve sem sinal de vida nacional. Mas, em 1948, tornou-se nação. Com uma terra. Com um governo. Folhas estão surgindo, brotos estão surgindo, mas ainda espiritualmente estéril, sem fruto. Seus ramos se renovam, as suas folhas brotam. Quando virdes essas coisas, sabeis que está próximo às portas. O reino está pronto, o reino está iminente. Mas o arrebatamento não é antes da segunda vinda? Se o reino está às portas, a segunda vinda já está a caminho, gente. Não tem nada que impeça o arrebatamento. Se o reino, a segunda vinda está às portas, e o arrebatamento, então, que é antes. A questão é muito iminente. Nós estamos diante de um momento ímpar. Estamos diante de um momento onde precisamos estar atentos e não indiferentes. Então, pastor, aí é o seguinte, se me permite. Vamos? Eu até estudei bem essa parada aqui, acho que foi a única que eu estudei, viu? Opa, mas isso é bom, já está bom. Bem por isso. Então, aí quando ele relata que quando ela floresce, está perto do verão, Isso, está perto do sul. isso. Ele está falando, Jesus está querendo dizer aí, eu entendi, que virão sinais, como terremotos, peste, fome, guerra. Durante o período da tribulação, que a igreja não está mais aqui. Eis aí o fim. Aí, Eis aí o dia da ira. E nesse dia, todo olho me verá. Isso, Inclusive aquele que me traspassaram. isso, a nação de Israel. Exatamente. Ok? Essa questão vai ficar mais clara, eu acho que no próximo versículo. Vamos ver aqui. 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Será que o texto está se referindo àquela geração, daquele momento que Jesus Cristo estava? Não, todo mundo já morreu, já lá atrás, há 2000 anos. Então, pastor, daí eu vou dar sequência.
geração de hoje, somos nós aqui. Isso. Somos nós. Tivemos gerações anteriores, nossos antecedentes. Uhum. E teremos gerações posteriores a nós. Se Deus quiser. Falando que estará presente a geração que aqui está. Isso, mas aí que está. Aí que nós precisamos entender algumas palavrinhas aqui. Em verdade vos digo, e não passará esta geração. Muito bem. Eu fui para o grego. A palavra traduzida como geração aqui é geneia, da onde vem genealogia. E essa palavra significa raça. Raça. Esse povo, essa raça. Não passará esta raça sem que tudo isso aconteça. Por que não vai passar essa raça? Porque existem promessas seladas com sangue, aonde Deus colocou a sua palavra garantindo que tudo isso se cumprirá. Então, desta maneira, ele profeticamente está dizendo duas coisas. Primeira, que não vão conseguir extinguir a nação de Israel. Por mais que tenha holocausto, perseguição, não. Porque a palavra de Deus tem uma promessa de Deus, uma profecia nesse texto. Por um outro lado, tem mais um aspecto por trás. Este povo vai estar apóstata, desviado até a segunda vinda. A conversão deles será só na segunda vinda. Então, aqui tem duas coisas garantidas nesse ponto de vista. Ele vai cumprir tudo o que prometeu, só que eles vão receber, eles vão ter o novo nascimento somente na segunda vinda. Então esse texto da figueira é muito importante, porque bate com a leitura que nós fazemos da história. Israel rejeitou o rei, o Messias, se dispersou como juízo, o templo foi destruído como juízo, só que eles não podem ser extintos, porque tem uma promessa de Deus garantindo isso, e eles vão se converter só na segunda vinda, quando esses eventos estiverem acontecendo. A figueira estiver com folhas e brotos, é o momento da conversão, que é o fruto. Esse texto fala de raça porque depois da vinda de Jesus Cristo não haverá mais raças, né? Todos serão, vão estar desfrutando do reino, né? Aí, não, pera um pouco. E essa raça aí é específica, é Israel. Isso, essa raça é específica. Mas, aqui tem uma outra questão. O reino, Israel será a cabeça das nações, vão ter outras raças. Tá? Vão ter as outras raças. Mas é que a promessa está ligada a esta nação, a Israel. Tá? E as outras raças serão abençoadas em Abraão, que é o Abraão 12. Não, pastor, mas agora, hoje eu vi que eu vou ter o senhor Deus, né? Vamos lá? Então, aí, o que eu entendo? Eu entendo assim, que ele está dizendo que aquela geração que ali estava no momento, há 2 mil anos atrás, estaria com ele no final do tempo. Isso, mas não é o que está no texto, não. Porque aqui nós temos uma versão. Onde foi traduzido geração, deveria ter sido traduzido raça, não geração. Porque a palavra aqui empregada no grego é raça. Tá? Então aqui tem um problema de tradução. Então a nossa versão tem essa deficiência que acaba dando essa impressão. A sua impressão está correta, mas está correta por causa da má tradução desta palavra. Tá? Essa palavra, ela tem um significado de pessoas da mesma genealogia, da mesma raça. Então, na verdade, Jesus está profetizando sobre a nação de Israel, quanto às promessas e quanto à restauração, que eles vão se converter somente na segunda vinda.
Muito bem, versículo 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Notem, ele está fazendo uma profecia, está garantindo que isso vai ocorrer. O que nós estávamos vendo? Cataclismas, não era? Apesar da dissolução do céu e da terra, apesar dessa descrição, isso está enfatizando o caráter infalível das profecias. Vamos lembrar que o mundo vai acabar em fogo. No final. Ok? Vamos ver isso. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Destruição do planeta. 11. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, que é a questão dos atentos. Se isso vai acontecer, atenção é agora, tá? 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Notem, não é dia do Senhor, dia de Deus. O dia de Deus está se referindo ao estado eterno. Depois que tudo culminar, que o dia do Senhor culminar, que vai culminar lá após o reino milenar, após o trono branco, se estabelece o estado eterno. Esse é o dia de Deus. Por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, lá na frente, dia de Deus, nos quais habita justiça. Ok? A parábola da figueira, então, está falando do quê? Da iminência da segunda vinda do rei, à luz dos eventos da tribulação. Este momento vai ter uma brevidade. A hora que começar, vai ser breve, os acontecimentos vão ser rápidos. Tá? Que são todos os sinais. Ou seja, uma brevidade dos acontecimentos assim que se desencadearem. Conclusão. A falta de preparo generalizada que caracterizava a geração de Noé deveria ser substituída por uma atitude de alerta. Vamos lá, versículo 36. 24 e 36. Ele vai ilustrar como é. Ok? Mas, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Porque o ministério de governo é do Pai. 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. A segunda vinda. 38. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. 39. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Até aqui. Noé e sua família estão ilustrando o milagre de Deus em preservar a nação de Israel na tribulação. Agora, notem os acontecimentos. Notem a questão da falta de preparo generalizada.
O que impediu as pessoas de ouvir e obedecer a mensagem de Noé? O que impediu? Os interesses comuns da vida, que nós todos temos. As coisas boas desta vida: comer, beber, casar, dar-se em casamento. É viver em função das coisas boas desta vida. Esse é o despreparo. Se você está focado nas coisas dessa vida, isso é um sinal que você está despreparado. Faz parte da multidão que está sem preparo. É isso que o texto está apontando. Lá para a nação de Israel. Só que aqueles pecadores são como esses pecadores aqui. E nós, pecadores, enxergamos muito curtinho. O importante da vida é comer bem, beber bem. E eu gosto, gente, de comer bem. Né? Dá para ver. Né? É. Isso. Aí fica aquela história. Eu não estou aprendendo agora, ela tem que procurar. Vamos lá. Aí Deus Luiz é bem claro dizendo: não sairá da terra esta geração que aqui se encontra antes que tudo isso aconteça. Antes que tudo isso aconteça. Isso daqui. Ele diz que aquele que ali estava com ele. Isso, não, mas não é isso que está escrito lá. A palavra geração ali é raça. Não são as pessoas presentes. É raça. Mas essa palavra foi muito infeliz na troca dela. Sim, como tem outras da Bíblia, não é só essa. Eu também não. Eu também não gostei. Eles foram trocando logo a raça por geração. Porque tem próximo sentido. Não, o sentido é próximo, geração, mas só que ali ele não está... É que eles confundiram com genealogia, porque a palavra vem da palavra geneia, de onde vem genealogia. Mas só que a palavra geneia prioritariamente significa raça. Mas então, pastor, aí história comigo. O senhor tem esse valor, mas também o senhor tem a sua humildade. E essa palavra confunde. Não só confunde, o irmão está tão certo, que se a gente pegar hoje muitos comentários bíblicos, muitos comentaristas estão interpretando como o irmão está interpretando. Porque eles não enxergam essa palavra, eles acabam não indo no grego. Primeiro que eles não acabam não entendendo o que nós entendemos aqui, das promessas feitas à nação de Israel. Eles não fazem essa distinção. Então, quando chega naquele texto, eles têm que fazer tudo cumprir no passado. Então, daí eles põem geração para cumprir no passado. Só que tudo que nós estamos lendo é futuro, é profético. Não está falando de algo que aconteceu na história passada. Não existem esses acontecimentos na história passada. É tudo futuro. Então, tem que saber vários, né? Eu já fui até em Marquinhos, né? Sim. Eu sou transparente. Tem que renegar isso, hein? Isso, bom. Aí. Isso é bom. Jesus resgata a gente de... Exatamente. Porque aí você vê que fica tanta dúvida na cabeça da gente. Exato. Pelo fato que o Espiritismo fala a maior prova da reencarnação está aí. Ah, tá. Olha aí. Os comentaristas não falam isso, mas faz sentido. Para aqueles que têm um entendimento kardecista, faz isso mesmo. Eu ouvi. Ele falou, a prova é. Ele fala, inclusive, ele cita o seguinte: o pior cego é aquele que não tem enxergar. Isso. O pior surdo é aquele que não tem ouvido.
figueira, na palavra figueira. Essa geração que aqui se encontra contemplará a minha volta e não sairá da terra nenhuma dessas. Entendi. E aqui que está. Isso. Você quer aprender do quê? Isso. Não, tá certo. Eu não vou ler o Isso. Mas aí que tá. Acontece que a gente olhando o contexto do capítulo 24 desde o início, são narrativas futuras. Então, não tem como jogar isso ou para o passado ou para um contexto de reencarnação, porque a própria Bíblia determina que o homem está determinado a morrer uma só vez, depois disso o juízo. Então, não existe tal situação na Escritura, né? Então, eles pegam uma palavra infelizmente mal traduzida para tentar justificar uma doutrina maligna. Isso. Isso. Agora, a sua pergunta está muito boa, porque a gente está podendo esclarecer para os ouvintes kardecistas a questão que estão esclarecendo agora. Cada vez você tenta, né? Uhum. Porque, deixa eu ver, deixa dúvida ou não deixa? Sim, deixa mesmo. Mas a dúvida está em cima de uma palavra só, se você olhar o contexto, não. Aí, pastor, eu quero voltar lá naquela primeira conversa que nós tivemos, uns 4 anos atrás, na Carolina. Quando eu perguntei para o senhor não vai deixar de dar razão. Dá razão para mim, mas não para vocês certo. Às vezes eu dou razão para o para ele ir embora para não ter briga, né? Aí, nessa passagem que nós conversamos lá, eu fiz uma pergunta para o senhor do que seria aquelas pessoas que viveram há 1.000, 2.000, 3.000 anos antes de Cristo. Sim. E não conheceram a palavra. O senhor foi taxativo disso, então todo mundo quer. Isso. Até aí, eu sei. A Bíblia afirma isso, é só ler. Aí o senhor fica com aquele pensamento na cabeça. Se eles não tiveram a oportunidade, quem sabe, estou afirmando. Aí sobra um espaço para a reencarnação. Entendi. Eles não tiveram a oportunidade, mas vão ter a segunda para conhecer a palavra. Não, mas só que a Bíblia, ela fecha, né? Quem não crê, já está condenado. Aí nós temos uma série de desejos, não sei se um pouco limitado, um pouco avançado, também eu não sei ainda se ele vai querer hoje. Eu estou muito curioso. Fica aquela história. Se Deus permitiu que alguém veio, não conheceu a palavra do inferno, ou, ao contrário, permitiu que ele viesse e não conhecesse a palavra do céu, de qualquer forma, Deus está sendo injusto, que eu gostaria, se for para ir para o céu, eu gostaria de ter vivido naquela época. Isso, mas deixa eu explicar uma coisa. Isso que você está me falando é o raciocínio que as pessoas seguem. Mas está totalmente errado. No que está errado? O homem não está nesse mundo e diante dele está a decisão de seguir a Deus ou não. Ele está nesse mundo morto espiritualmente, condenado, separado de Deus e prontinho para acender a chama do inferno. Ele é que nem lenha. Está entendendo? Esse é o ser humano. Então, essa é a situação geral do mundo. Daí, alguns são resgatados dessa condenação. Os que creem. Mas são resgatados da condenação, já estavam condenados. Não existe essa situação de ficou condenado. Ninguém ficou condenado. Já nasceu, já era condenado. Está entendendo? É isso que o pessoal não entende. É exatamente isso. Mas vamos concluir aqui. Nós estamos no 29. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. 40. Então, 2 estarão no campo, um será tomado, deixado o outro. Preste atenção em verbo, gente. Um será tomado, deixado o outro. Volta o versículo atrás, Bia. E perceberam, senão, quando veio o dilúvio de Deus, e os levou a todos pelo dilúvio, e morreram todos.
Quem foram os levados? Os que sofreram juízo, condenação. Agora volta no 40. Então 2 estarão no campo, um será tomado, e o verbo tomado aí ele tem o sentido de julgamento. Ele não é que ele vai ser tomado, olha, é o arrebatamento aqui. Não, não é isso. É juízo. Para fora do meu reino que vai ser estabelecido. Exatamente. E o outro que é deixado é o que toma posse do reino. 41. 2 estarão trabalhando no moinho. Uma será tomada, juízo, deixada a outra. Porque Jesus está voltando para implantar o reino terreno messiânico de 1000 anos. Pois não? Isso aí a gente já olhou antes, não? Tira. Sim. Não tira daqui para o culto. Uhum. Ai da grava, não tira, ai da... Isso, por causa daquele momento de tribulação. Por causa disso. Né? Tem mais... Ela não sabe medir a tribulação, ela engravida, ai da grava. Mas está escrito aqui, é só crer. Toda vida vai ter grávida. É. Sempre vai ter grávida. Não vai ter uma época, não vai ter grávida. Sempre vai ter alguém grávida. Ai, ai. Não, mas lá não fala só das grávidas, lá fala de outras pessoas. Sim. É que impressiona a gente a questão das grávidas, né? Mas é porque a grávida não está falando por causa dela estar grávida. Está falando do sentimento de uma mãe que está com dificuldade por causa da perda iminente da vida do filho. Então não é por ela estar grávida. É a dificuldade de fuga. Eu estou entendendo, mas só concluir. Analisa para você ver uma coisa. Você não está falando de vagabundo aí. Está vagabundando aí, ele está vagabundando, sei lá. O Bia você vai pedir, eu pego todo dia. Agora a grávida está no passado aí. Dificuldade está correndo. O problema é que vai estar, todo mundo vai estar correndo. Todos vão estar correndo, porque todos vão estar vindo no momento de tribulação pedindo para morrer. Então, ela vai ser a mais prejudicada porque os caras estão barrigudos. De repente, até um cara gordinho igual o Davi também vai ter que Ah! A minha situação vai estar pior, viu? Vai estar pior. É, não dá para correr. Ai, ai. Se você pegar uma marinha grávida ou um cara muito obeso, vai estar pior que a grávida, né? É, obesidade mórbida, né? Quando passa dos 20%. O cara com 150 quilos lá grávida com 70. É. Então, eu vou chegar num lugar de dar palpite, para mim não serve. Eu dou palpite, de repente meu palpite. Não, o seu raciocínio está dentro do pensamento geral. Só que o pensamento geral, note, qual é o problema? Os indiferentes, eles estão desinformados, despreparados. É isso que o texto está levantando. E Jesus está dando uma orientação aos discípulos para eles estarem preparados, atentos. O grande problema é só dar um palpite aqui, por último, né? Vai lá. A maioria dessas religiões, elas usam uma doutrina, usam um texto bíblico para isolado para tentar avalizar uma doutrina dela, religiosa. Nós fazemos o contrário. Nós usamos a palavra de Deus e a partir dela nós criamos a nossa doutrina. Então são coisas diferentes. Né? É uma questão de oportunismo. Por que muitas religiões usam a Bíblia e os textos bíblicos? Porque nesse caso, por exemplo, uma má tradução da palavra geração dá ênfase para esse pensamento. Esse tipo de erro. Filosófico que eles criaram. Então, a diferença é porque usar uma doutrina de fora amparada no texto bíblico. Nós devemos fazer o contrário. Nós usamos o texto bíblico para em cima da palavra de Deus criar uma doutrina. Vamos simplificar o negócio com mais fácil. Não é o senhor mais não, viu? Você está bem, você leva um rapaz naquele café com você lá. Ele não entende nada. Qual a obrigação sua?
ensinar ele. Agora depende da minha intenção, né? Eu posso ensinar ele. Se ele é um bom funcionário, eu ensino ele direitinho o que eu quero que eu ensino ele. É um bom funcionário. Se eu não gosto dele, eu nem ensino, porque aí eu já não vou ficar com ele, então já não vou ensinar. Basicamente Aí não, porque de repente você não gosta dele, teve uma coisa que eu detestando última, né? O cara não precisa funcionar, né? O sujeito falar assim, você sabe que eu lembro daquele pastor Gargano, eu não fui com a cara dele? Estou citando exemplo. Eu já falei, então... Não, aí é problema, é um pecado grave no encarcar do pastor. Agora, só tem uma coisa. Agora, se o pastor for sem vergonha, não tem que dar chance nem espaço. Tá? Ele está no lugar errado. Né? Eu faço. Você fala assim, eu vi tão bom, mas eu vi ele falando lá, a partir da hora que eu vi ele falando, eu não fui com a cara dele. Eu não posso. É um julgamento. Esse que é o preconceito. Eu já respondo para ele. Isso. Você pode ver que no presta aí no caso, eu sei. Se ele não fez nada, você não conhece, não vê que você medicar, como você pode falar? Isso. É sinal que o defeito não é você. Isso que é o preconceito. Bom, aqui está todo o cenário. Então, o que nós temos que concluir aqui no nosso pensamento? As pessoas estavam, nos tempos de Noé, absorvidas com as coisas da vida. E perderam a percepção da salvação através da arca. Perderam a percepção da pregação de Noé. Vai ter um dilúvio. E aqui, a perda da percepção é de Jesus Cristo, o Salvador. Essa perda de percepção lá em Israel, nos tempos da tribulação, vai acontecer de novo. Que vai falar o texto que a gente vai estudar ainda, das virgens. As prudentes e as imprudentes. Mas, para nós, a Igreja de Cristo, nós não devemos estar preocupados com sinais. Nós devemos tão somente almejar o Salvador, que vem nos buscar a qualquer momento. A qualquer momento. E o desejo do nosso coração tem que ter anseio por essa chegada, que é a palavra Maranata, Maran-atá, ora vem, Senhor Jesus. Esse desejo. Você não pode estar com o desejo no coração, Senhor, espera mais um pouquinho, tem que acertar umas coisas. Atenção. Atenção. É prontidão contínua diária. Que o Senhor nos ajude. Amém? Ok. Eu ouvi falar uma coisa, vai falar uma coisa completamente diferente. Meu filho Guilherme nessa volta seguiu o secretário. Oh, que bom. E mandei falar para o senhor que você está convencendo. É, o Espírito Santo. A palavra é. Eu já tive com ele, eu não sei se ele te falou. Há um tempo atrás eu evangelizei ele, oramos juntos. Tá? Aí na pergunta, você está indo na Maria? Não, estou seguindo o pastor lá em São Paulo. Isso, ótimo. Muito bom. Vamos ficar em pé, gente? Vamos orar, encerrando? Senhor, agradecemos pela Tua palavra, que ilumina as nossas mentes, desvenda, Senhor, os mistérios futuros, Senhor, das Tuas promessas, que possamos apenas crer na Tua soberania, nos Teus planos, ó Deus. E podemos ver isso através da história, por tudo aquilo que o Senhor já cumpriu, que possamos ter um coração descansado
nos teus planos, no teu amor. Que possamos, Senhor, depender de tal forma de Ti que nada disso nos abala. Que assim seja com a Tua igreja, Senhor Jesus. E que o amor de Deus o Pai seja com cada um. A superabundante graça do Senhor provada a cada dia. E a presença de Deus, o Espírito Santo em nós, sentida a cada momento, nos ensinando, consolando e dirigindo até o dia que o Senhor vier nos buscar. Assim seja. Amém. Amém. Ok, meus irmãos? Avisos. Amanhã, 7 horas, Ministério de Louvor, gente. Vamos ter mais pessoas envolvidas na adoração, ok? Está aberto para todos. Reunião dos jovens, sábado, 19 horas, foi confirmado? Não, esse sábado parece que vai ter com o Juninho alguma coisa assim, confirma. Foi buscar o Rian? Mas aí o pessoal se informa, tá? Domingo, 9h30. Os cursos estão correndo, gente, orem por eles, tá? E os discipulados, os aconselhamentos, não é só curso, não. Tem bastante contato pessoal de evangelismo, discipulado, aconselhamento, está tendo bastante, tá bem? E coloquem suas orações. Tem ali a caixinha de oração, podem entrar em contato com a Liliana, aqueles que estão no grupo, passe para a Liliana, para ela coordenar isso por nosso grupo, e todos se envolvam em oração. Não adianta pôr o pedido de oração e o pessoal não lê, não orar. Tá bem? Fora isso, tem também o do Ademir, né, Ademir? Como que está sendo, Ademir? É todo dia? Não, tá toda sexta-feira. Toda sexta-feira. 7 horas da manhã, ao vivo, a gente está orando. Aqui na igreja, tá, gente? 7 horas da manhã. 7 horas da manhã aqui na igreja. Quem quiser colocar o pedido de oração, pode, através da Liliana, ela transmite para mim, a gente ora. Joia. Então está tendo um tempo de oração específico também, toda sexta-feira, às 7 da manhã. Eu tenho estado com o Ademir também. Tá bem? Pastor, mais uma informação, nós tivemos uma queda de internet durante o culto, mas depois, após o culto, eu já vou estar providenciando. Organizar e enviar. Ótimo. Joia. Uma boa noite. Amém.